Nesta noite, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale conosco. Obrigado porque estamos aqui para ouvir o Teu falar. A Tua vida e a Tua palavra nos transformam. Senhor, nessa noite, abençoa a Tua igreja. Obrigado porque estamos sendo introduzidos na realidade do reino dos céus e queremos ter um viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, nessa noite, nos limpa para que possamos receber a vida que está na Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã. Senhor, queremos nos esvaziar, queremos estar pobres em espírito, para que o Senhor possa nos encher e nos colocar de acordo com a Tua boa vontade. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma reunião. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Irmãos, nós somos privilegiados, porque hoje nós temos a liberdade para reunir, a liberdade para estar junto com os irmãos na igreja, vendo tantas notícias sobre guerras, sobre restrições, sobre pessoas sendo deslocadas das suas casas. Lá na Ucrânia está uma situação muito, muito difícil. Milhões de pessoas tiveram que sair das suas casas, muitos foram mortos. Então, quando nós vemos essas notícias, por um lado, precisamos orar pela Ucrânia, orar pelos irmãos que estão lá. Tudo, na verdade, acontece de acordo com o cronograma permitido por Deus. E quem estabelece o ritmo em relação ao cronograma dos tempos finais somos nós, a igreja. Nós precisamos orar pelos irmãos que estão ali. E, por outro lado, irmãos, valorizar o fato de nós vivermos num país onde nós temos a tranquilidade, a liberdade para nós reunirmos e para nós estarmos na reunião da igreja. Quantas vezes não perdemos reuniões ou ficamos numa situação de passividade? Nesses tempos finais, o Senhor está chamando vencedores. E todos nós estamos aqui para receber um comissionamento do Senhor. O Senhor está chamando esses trabalhadores da última hora. Eu não sei se vocês percebem que estamos na última hora, irmãos. Talvez alguns pensem, o Senhor vai demorar muito para voltar. Na verdade, só o Pai sabe quando que o Filho vai voltar. Mas se nós olharmos para a situação deste mundo, nós podemos concluir que sim, estamos vivendo a última hora. E o Senhor está chamando os trabalhadores da última hora, que trabalham com mais intensidade, com mais espírito, com mais senso de urgência, porque Deus tem no seu coração trazer o seu reino para essa terra. Hoje à noite nós vamos ver a terceira semana da série do Alimento Diário, A Nova Lei do Reino dos Céus. E o título da mensagem de hoje à noite é Como Andar no Reino dos Céus. Temos visto nas últimas semanas sobre o Evangelho de Mateus, um evangelho que fala sobre o Rei do Reino dos Céus e como ele vem trazer o viver e a realidade do reino dos céus. Tudo tem a ver, irmãos, com a autoridade que está hoje governando a nossa vida. Quem é o rei em nossa vida? O Senhor é o rei em nossa vida. E o Senhor veio trazer tudo aquilo que Ele é para a nossa vida. Não apenas para a nossa vida pessoal, nossa vida individual, mas principalmente no contexto dos tempos finais, em que a igreja está sendo edificada. A igreja tem um papel essencial para trazer a autoridade de Deus para essa terra. E a igreja hoje, o viver da igreja é a realidade do reino dos céus. E o título dessa noite é Como Andar no Reino dos Céus. Nosso andar tem a ver com o nosso viver. Tem a ver com o que nós fazemos no dia a dia, tem a ver com o que está dentro do nosso coração. E o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade dEle. E na leitura inicial dessa semana, nós vimos que a primeira condição para nós termos essa realidade do reino dos céus é nós sermos pobres em espírito. Mateus capítulo 5, versículo 1,
Diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós somos os discípulos do Senhor. Nós temos que ser aqueles que nos aproximam do Senhor. Como está a sua proximidade com o Senhor? Como está a minha proximidade com o Senhor? Irmãos, o Senhor quer que nós estejamos perto dele todos os dias. E o Senhor hoje vive dentro de nós. Ele tem algo a falar para nós. O versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui é muito categórico, é muito direto. Os humildes de espírito, os pobres em espírito, têm o reino dos céus. O reino dos céus tem a ver com um coração esvaziado de toda a nossa suficiência. Eu me achego diante de Deus falando: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, em mim não tenho nenhuma capacidade. A minha capacidade vem do Senhor. Salmo 51, 17 também traz essa essência do sentimento em relação ao nosso coração, um coração pronto para receber o reino dos céus. Esse salmo, na verdade, é a confissão depois que o rei Davi cometeu o pecado com Batseba, de adultério, e depois ele ordenou o assassinato do marido da Batseba, que era Urias. Olha que pecado terrível que Davi cometeu. Mas Davi tinha um coração sensível. E depois que Deus mostrou para ele o pecado, ele se arrependeu. Então o Salmo 51 mostra essa realidade de um coração contrito, de um coração arrependido. Irmãos, hoje o nosso coração precisa ser um coração arrependido. Para nós andarmos no reino dos céus, o reino no qual Deus é nossa autoridade, nós não podemos ter um coração arrogante. Não podemos ter um coração acharmos que nós somos aqueles que são corretos. Não podemos ser aqueles que se acham justos aos próprios olhos. Aqui no versículo 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado. O espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu queria ler junto com a igreja esse versículo, e vamos ler com o coração contrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, todas as experiências que nós temos durante nossa vida cristã precisam resultar em um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Porque só quando nós temos esse coração contrito é que Deus pode começar a operar. Deus quer e vai usar a sua igreja edificada para trazer a autoridade dele para essa terra. Mas antes de nós termos essa autoridade, antes de nós governarmos, nós precisamos primeiro nos submeter ao Senhor. E nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, e por mais que aparentemente, talvez, nós nos consideremos incapazes, lá no fundo, irmãos, cada um de nós ainda tem um senso de que nós somos capazes. Eu vou usar um exemplo. Nas questões que você tem experiência, que você sabe fazer, quantas vezes você ora antes de fazer? Considere a sua vida. Eu vou falar da minha experiência. Nas questões que eu sei fazer, eu raramente oro. Isso vale tanto para a nossa vida no dia a dia, mas vale também para a nossa vida espiritual. Ser pobre em espírito, irmãos, é nós dependermos do Senhor totalmente, independente se nós sabemos fazer ou não sabemos fazer.
E quando o Senhor nos permite ter experiências de quebrantamento em nossa vida, é para que nós possamos nos arrepender de sermos independentes do Senhor. As experiências mais duras da nossa vida, quando nós nos voltamos ao Senhor, nosso sentimento é de que, Senhor, eu não sou nada, Senhor. O Senhor é tudo em minha vida. Senhor, me arrependo, me esvazio, eu preciso de Ti, Senhor. Esse é um coração contrito. Esse é um espírito quebrantado. Porque Deus quer fazer coisas maravilhosas por meio da sua igreja, irmãos. E Deus está fazendo coisas maravilhosas por meio da sua igreja. Quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja ora pelas pessoas, liberta as pessoas do império das trevas, isso vem da autoridade de Deus. Não vem da nossa capacidade. Não vem da nossa boa experiência de saber fazer as coisas. Na nossa vida espiritual, de evangelizar as pessoas, de orar com as pessoas, nós precisamos aprender a depender do Senhor, irmãos. As experiências no nosso dia a dia de sofrimento são permitidas por Deus para que nós possamos ser mais pobres de espírito, para que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração que não oferece resistência ao trabalhar do Senhor, um coração que diz, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. Eu me esvazio da minha capacidade. O poder, a glória são do Senhor. Isso talvez pareça algo muito correto e muito adequado, mas, irmãos, quando a gente passa por essa experiência, não é fácil. É difícil ser quebrado. É difícil passar por uma tribulação no qual nós somos quebrantados. Mas, irmãos, são nesses momentos que nós precisamos ver a mão de Deus em nossa vida, nos transformando para que nós possamos aprender a andar no reino dos céus. E o reino dos céus não está conectado com a nossa vida egocêntrica aqui nessa terra. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Por isso, nós precisamos aprender a ver o Senhor, a ver a glória do Senhor, a ver a sua majestade, para nós sairmos desse plano terreno e entrarmos no plano celestial. Mas isso só ocorre quando nós aprendemos a tomar a cruz, quando nós passamos por experiência de quebrantamento. Irmãos, nós não precisamos pedir para o Senhor nos mandar experiência de quebrantamento. O Senhor já vai nos permitir passar por essas experiências. Quando nós passamos por essas experiências, nós precisamos pedir para o Senhor nos dar um coração de acordo com o coração de Davi. Um coração compungido e contrito. E o Senhor não despreza um coração compungido e contrito. Na versão King James atualizada, em Isaías 66, 2, nós vemos que o Senhor dá atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito. Humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à sua palavra. Um outro princípio, irmãos, em relação ao nosso coração, de nós sermos pobres em espírito, é nós termos amor e reverência à palavra. O Senhor tem dado a sua palavra profética na igreja, nós temos uma direção. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude em relação à palavra? Irmãos, precisamos valorizar e honrar a palavra que Deus tem dado para nós. Quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, estamos, na verdade, nos rebelando contra o Senhor. Isso tem a ver com o nosso coração. De novo, se nós achamos que sabemos mais do que o Senhor, isso é um grande perigo, irmãos. Como assim, irmão Davi, que sabemos mais que o Senhor? Quando o Senhor fala algo para nós, na sua igreja, por meio dos seus apóstolos, e nós falamos, mas não é bem assim, nós estamos sim querendo estabelecer um caminho de independência. Irmãos, creiamos na palavra que o Senhor nos tem dado na igreja. Creiamos nos seus profetas. Vamos ter um coração de dizer, Senhor, obrigado por tua palavra, eu creio na tua palavra, eu quero
me submeter e obedecer à sua palavra. Esse é o princípio, irmãos, de sermos simples e sermos obedientes. Irmãos, toda vez que a gente questiona a palavra de Deus, estamos andando num terreno muito perigoso. É só olhar para a queda do homem. Deus deu uma direção muito clara em relação a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi na conversa da Eva com a serpente que foi semeado a dúvida em relação à palavra de Deus. E aí, nessa conversa, gerou uma independência que gerou desobediência, que gerou a queda do homem. E hoje o Senhor está buscando restaurar a obediência à sua palavra na igreja, porque é a igreja que vai trazer a realidade do reino dos céus nesses tempos finais, irmãos. Que nosso coração seja um coração humilde, um coração que diga: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nos teus profetas, eu creio na palavra profética que o Senhor tem dado na igreja, eu quero obedecer. Tira, Senhor, tudo aquilo que ainda te impede de cumprir a sua palavra em minha vida. Esse é o princípio da bênção, irmãos. Esse é o princípio que Deus quer estabelecer na sua igreja. Em Romanos 12, 3, nós também vemos alguns princípios muito importantes relacionados a esse coração compungido, coração contrito, de sermos simples, de não sermos orgulhosos. Aqui fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pensemos sobre nós mesmos além do que convém. Louvado seja o Senhor pelos serviços na vida da igreja. Louvado seja o Senhor porque nós não estamos aqui na igreja servindo sozinhos, nós servimos junto com os irmãos. Temos que aprender, irmãos, a considerar os irmãos. Se a minha maneira é diferente da sua maneira, mas o Senhor deu a sua maneira como a maneira que Ele quer fazer na igreja, eu preciso me submeter à autoridade que o Senhor deu. Muitas brigas, muitas mágoas são geradas porque nós não conseguimos abrir mão da nossa maneira de pensar. E nós machucamos os irmãos, nós geramos intrigas por causa desses sentimentos, irmãos. Essa palavra não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de expor o nosso sentimento quando nós estamos servindo com os irmãos. Nessa semana nós vimos sobre viver em unanimidade, viver em harmonia na vida da igreja. Tudo começa com o nosso coração, irmãos. Tudo começa com o nosso coração. Não pensemos sobre nós mesmos além do que convém. Antes, pensemos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em 2 Coríntios 4, 7, nós vemos que a excelência do poder vem de Deus e não de nós, porque nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Esse sentimento, irmãos, de que nós somos vasos de barro mostra que é Deus quem faz a obra. É Deus quem opera na igreja toda obra para que Ele possa abençoar as pessoas. Não sou eu, não é você, irmãos. Então, vamos considerar o que Deus está fazendo e saber que nós somos vasos de barro. E sempre reconhecer o Senhor. A glória é do Senhor. O poder é do Senhor. A obra é do Senhor. Nós só somos vasos usados por Deus para que Ele possa trazer a sua autoridade ao nosso redor por meio do Espírito dele dentro de nós. Então, são princípios muito importantes, irmãos. Nós conhecermos o Senhor
e nós sermos pobres de espírito. Por isso que, apesar de ser uma prática tão básica, nós temos que fazer todos os dias, irmãos. Todos os dias aprender a confessar nossos pecados. Todos os dias nós considerarmos se nós ofendemos algum irmão. Todos os dias nós pedimos perdão para o Senhor nos lavar completamente. Essa é a manutenção necessária para que a nossa vida diante de Deus e dos homens se mantenha pura, sem ofensas. Quando nós somos ofendidos, a gente fica sentido, não fica? Não olha para a cara do irmão, a gente cultiva mágoas. Mas você já pensou também que além de você ficar ofendido, que você também ofende os irmãos? Irmãos, vamos pedir para o Senhor limpar a nossa vida. Vamos pedir para o Senhor limpar o nosso coração. Para que nossa vida da igreja seja uma vida de edificação. Uma vida de perdão. Uma vida de considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Uma vida de nos esvaziar de todo aquele ímpeto, aquela força natural de que nós vamos fazer, que nós sabemos fazer. Irmãos, o Senhor quer nos usar numa condição pobre em espírito. Uma condição do qual, se e quando Deus fizer algo, toda a glória é do Senhor. E nós nos sentimos honrados de sermos apenas os instrumentos que Deus usa, os membros do seu corpo, porque nós somos um com o Senhor. Nós somos um com os irmãos. Essa é uma base, irmãos, para que nós possamos andar no reino dos céus. Para que nós não tenhamos um coração arrogante, presunçoso. Vamos confessar ao Senhor todas as nossas limitações. Vamos confessar ao Senhor todas as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo era muito capaz, não era? Mas ele era alguém também que tinha fraquezas. Ele experimentava do poder de Deus nas fraquezas. Hoje nós cantamos um hino que fala sobre nos esvaziar para o Senhor nos encher. Vem me encher. Mas como nós podemos nos encher do Espírito, nos encher daquilo que Deus quer nos dar, se nós ainda estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios da nossa própria vontade, tão cheios da nossa própria arrogância? Eu sei de uma coisa, irmãos. Todo joelho irá dobrar diante do Senhor, e toda boca vai confessar que Jesus é o Senhor. Vamos fazer isso hoje, irmãos. Hoje. Hoje, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, para nós sermos simples, sermos obedientes, para nós sermos humildes e pobres em espírito, para nós vivermos em harmonia, para nós tratarmos as questões do nosso coração, vamos obedecer essa palavra, irmãos. Porque o Senhor está com muita pressa. O Senhor quer voltar. Ele precisa de cada um de nós. É muito fácil a gente julgar os outros, né? Irmãos, não vamos julgar os outros. Porque com a mesma medida que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. Vamos deixar Deus ser Deus. Deus é muito bom em ser Deus. Deixa Deus ser Deus. E vamos nos humilhar e nos submeter a Ele, irmãos. Esse é o coração de alguém que é pobre em espírito. Estarmos esvaziados e dizer: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. Renovar nosso coração todos os dias. Louvado seja o Senhor. Mateus 7,1 fala sobre não julgarmos os outros, né? Que nós vimos também na leitura dessa semana. Isso quer dizer que nós devemos ter um coração alargado, irmãos. Um coração alargado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu creio que o Senhor colocou em nossa vida experiências humanas para que nós possamos entender também a realidade celestial. Só alguém que passou por um certo tipo de sofrimento consegue ter empatia com alguém que está passando por um sofrimento semelhante. Por exemplo,
faz quase 2 anos que eu estou tendo a experiência de ser pai. Antes de ser pai, eu podia até imaginar um pouquinho quais são as experiências de ser pai. Eu olhava para alguns irmãos com filho pequeno, olho fundo, ali, às vezes, não dando conta de tudo. Hoje eu tenho empatia, porque eu sei que quer ser pai. E pai de 2. Graças ao Senhor, muito ativos, correm pela casa inteira. Irmãos, todas as experiências humanas são para que nós possamos nos conectar com o Senhor e depender dEle. Às vezes nós perdemos entes queridos, muito sofrimento. Mas o consolo que nós recebemos do Senhor é para consolar também outras pessoas. Muitos irmãos passando por situações de doença, batalha dura, estamos orando. Isso gera um coração de misericórdia para com os irmãos, para que nós possamos também orar e nos compadecer das pessoas. Quando eu peguei Covid em 2020, aí eu fui lá no hospital, peguei a fila, para fazer os exames e eu vi o desespero de algumas pessoas ali chorando pela perda dos seus entes queridos. Naquele dia, isso gerou em mim um coração de compaixão, irmãos. Toda experiência humana, como filhos de Deus, precisam ser experiências que nós passamos junto com o Senhor, irmãos. Porque o Senhor usa essas experiências para que nós possamos consolar os outros. Quando nós saímos para orar com as pessoas na rua, eu posso orar com você, nós nos deparamos com tantas situações difíceis, pessoas querendo acabar com a sua própria vida, pessoas com problema familiar grave, pessoas com problemas financeiros. Irmãos, o Senhor precisa alcançar essas pessoas. E como Ele vai alcançar? Por meio de você, por meio de mim. Mas a nossa eficiência de alcançar as pessoas depende da minha experiência com o Senhor, e se eu estou disponível para o Senhor trabalhar a minha pessoa, para que Ele possa me usar também para tocar na vida das pessoas. Nós só podemos, irmãos, tocar aquilo que nós tocamos. Por isso que esse versículo, por mais que seja objetivo, de não julgar, para que não sejamos julgados, mostra, irmãos, que nós temos que ter um coração alargado, um coração de compaixão, um coração de amor. Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, não é? Na vida da igreja, quando tem algum irmão que faz uma coisa, a gente fala, puxa, mas aquele irmão, desse jeito não dá. A gente condena o irmão, critica o irmão. Não julgueis para que não sejam julgados. Nós temos que perguntar, Senhor, qual é a tua avaliação sobre a minha pessoa? O que o Senhor pensa sobre o meu serviço? Eu tenho certeza, irmãos, de que se nós fôssemos julgar nós mesmos, nós iremos ser tremendamente misericordiosos, não é verdade? Se você for julgar a si mesmo, você diria, tenha misericórdia. Nessa noite, o Senhor precisa alargar o nosso coração, irmãos. Para quem anda no reino dos céus, precisamos ter essa clareza de que o Senhor é quem nos julga. Vamos viver em harmonia com os irmãos. Vamos ter um coração de compaixão, um coração de alargado, um coração de misericórdia, um coração de amor. Se nós vemos alguma dificuldade, vamos orar pelas pessoas. E Deus vai fazer a sua obra. Ó Senhor Jesus, porque tudo vem do Senhor. Se nós tivéssemos chance de vivermos sem o Senhor, Ele não teria vindo morrer por nós na cruz. A obra de Cristo na cruz mostra que, sem o Senhor, nós não temos condições de sermos justos. A nossa única justiça vem do Senhor. E a autoridade do Senhor, que Ele estabelece no seu reino, só é possível por causa de Cristo. Da nossa experiência de receber tudo aquilo que o Senhor é. Receber a sua obra na cruz. Por isso que nós seguimos o Senhor e negamos a nós mesmos.
Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Seguir o Senhor e tomar a cruz. Essa é a experiência de alguém que anda no reino dos céus. Senhor Jesus, nós queremos ter esse coração de reconhecer que tudo que nós temos vem de Ti. Senhor, queremos ser pobres em espírito. Senhor, o Senhor conhece a experiência de cada irmão, de cada irmã que está nessa noite. Nós não queremos ser pessoas com coração orgulhoso, não queremos ter arrogância, não queremos achar que nós somos suficientes. Senhor, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de compaixão, com o amor que vem do Senhor, para que na vida da igreja possamos servir em harmonia, para que possamos ter o encargo também, Senhor, de se compadecer das pessoas nas ruas, da nossa família que ainda não tem o Senhor. Senhor, muda o nosso coração. Ó Senhor Jesus, queremos ser pobres em espírito. Senhor, nos esvazia de tudo aquilo que ainda impede o Senhor de tocar em nossa vida. Senhor, retira toda a soberba, Senhor, toda a resistência. Nessa noite, Senhor, nós queremos pedir para o Senhor mudar nosso coração. Não queremos julgar os outros, mas queremos deixar o Senhor ser o reto juiz. Alarga o nosso coração. Sabe, irmãos, a nossa vida de oração precisa ser uma vida contínua. Orar sem cessar. Às vezes a gente passa muito tempo até ouvindo a palavra do Senhor, mas a palavra só se torna realidade quando nós aplicamos isso em nossa vida. Eu já ouvi milhares de mensagens. Mas quanto dessa palavra faz parte do meu viver? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos, irmãos. E principalmente para aqueles que já têm muitos anos de vida da igreja, muitas vezes nossa tendência é o quê? Ouvir a palavra e falar, olha, a palavra boa eu já conheço. Mas o quanto da minha vida foi mudada por causa dessa palavra? Irmãos, toda vez que nós escutamos a palavra do Senhor, temos que ir com o coração novo. O coração aberto. Porque se nós começarmos a apenas ouvir e virarmos uma pessoa cheia de conhecimento, mas nossa vida não muda, isso quer dizer que nosso coração já está fechado. Nesses tempos finais, o Senhor quer mudar nosso coração, irmãos. O Senhor quer mudar a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Um outro aspecto também do andar no reino dos céus tem a ver que nós somos governados pelos céus. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos esse exército de Deus. E nós temos um governo em nossa vida. Não um governo terrenal. Precisamos sim nos submeter à lei humana, mas a nossa lei é celestial, irmãos. Nas mensagens passadas nós vimos sobre a lei celestial, e quando nós vimos o padrão que o Senhor traz em Mateus, quando ele começou a pregar sobre o reino dos céus, nós vemos que o padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso conceito de padrão. Quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. Isso não quer dizer que é 490, quer dizer que o coração de Deus é um coração perdoador. E contanto que nós peçamos perdão, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Então o coração de Deus e a lei celestial não encaixa na nossa mentalidade humana. Então, para nós vivermos debaixo do governo celestial, nós precisamos ter um viver no Espírito, porque só no Espírito nós somos capazes de cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu. A nossa limitação humana, irmãos, não permite que nós vivamos debaixo do governo celestial por esforço. Não. Nós só conseguimos viver governado pelos céus se o nosso coração estiver conectado aos céus. Se nosso espírito estiver liberado e exercitado para que Deus seja o rei em nossa vida. E hoje o Senhor governa por meio da igreja. Então nós podemos falar, não, me submeta ao Senhor. Só que se eu me submeto ao Senhor, mas eu não me submeto aos irmãos que o Senhor estabeleceu como autoridade na igreja, eu não estou me submetendo ao Senhor. O Senhor tem um governo aqui na terra.
E quando nós nos submetemos a esse governo, o Senhor nos usa também como seus ministros, como sal da terra, como luz do mundo, porque nós estamos sendo empoderados pelo próprio Espírito. Sal da terra tem a ver com dar sabor para a vida das pessoas. Quantos irmãos aqui gostam de fazer churrasco? Levanta a mão, quantos irmãos gostam de fazer churrasco? Tá. Beleza. Se pegar aquela peça de picanha e não colocar sal, como é que fica? Fica bom ou não? Aí tem vários tipos de sal, né? Sal grosso, sal de parrilha. Toda vez que eu como churrasco, eu faço churrasco, eu sempre coloco sal. A nossa função aqui na terra, irmãos, é ser sal da terra. É dar sabor para a vida das pessoas. A vida sem Deus não tem sabor. Tem uma aparência de sabor. O que dá sabor para a vida humana é a vida de Deus. O que dá sentido para a vida humana é nós vivermos de acordo com o reino dos céus. Só que como é que nós vamos levar esse sal para as pessoas? Primeiro, nós temos que estar com esse sal. A minha vida precisa ser uma vida temperada pelo Senhor. Uma vida em que o Senhor se agrada de mim, eu me agrado do Senhor, e quando eu contato as pessoas, eles tocam nessa realidade, porque eu tenho o tempero desse sal na minha vida. E quando nós oramos com as pessoas, quando nós contatamos as pessoas, elas tocam nesse sabor de Deus, esse sabor do reino dos céus, e veem e sentem que tem algo diferente. Então, para governar, nós precisamos estar debaixo do governo do Senhor. O sal também tem um aspecto de matar germes. Uma vez eu fui com meu pai, muitos anos atrás, eu era adolescente, indo lá para o Peru. E ficava na casa de um irmão e o sogro dele morava meio que na selva, né? Ele trouxe um porco do mato nas costas. Né? Trouxe nas costas, naquele tempo, no Peru, não tinha geladeira. E aí botou ali na casa e salgou. E todos os dias nós comíamos porco. Café da manhã, almoço e janta. Frito. O sal preserva. Irmãos, nós temos que aprender a ter esse sal operando na nossa vida e também ser esse sabor para esse mundo, porque nós estamos levando a palavra do Senhor. Estamos levando aquilo que Deus é para as pessoas. E luz do mundo. E luz do mundo. Ou seja, quando as pessoas estão conosco, elas veem a luz de Deus. Só que para iluminar os outros, primeiro eu preciso estar iluminado. Essa é a função nossa como igreja, nós sermos úteis nas mãos do Senhor. A igreja na rua, a igreja ali, levando as pessoas a mudarem dessa esfera, saindo da esfera terrenal para entrar na esfera celestial. O Senhor quer que cada um de nós alcancemos as pessoas ao nosso redor, irmãos. E a simples frase do "posso orar por você" é uma frase que abre as portas. No dia a dia, irmãos, isso salva as pessoas. No meu trabalho, eu entro em contato com muita gente, né? E eu tenho praticado o "posso orar por você". E às vezes são situações que não são ideais. Às vezes a gente está estressado, ou estamos quase que brigando com uma pessoa, e o Senhor fala, ora por essa pessoa. E a gente fala, essa pessoa, você tem certeza? Acabei de ter um atrito com ela, ora com ela. A gente ora pelas pessoas. Irmãos, a realidade celestial é diferente da realidade terrenal. O Senhor quer mudar a nossa mentalidade. O Senhor quer mudar a nossa maneira de conviver com as pessoas. Quando nós oramos pelas pessoas, nós levamos ela a tocar nesse sal. Nós trazemos luz para ela.
E às vezes a gente pode pensar, mas às vezes não tenho tempo para fazer comportagem dinâmica, para ir para as ruas, as irmãs também estão aqui, né, com o local aberto. Nós temos cada oportunidade como uma chance também para nós orarmos com as pessoas. Irmãos, nós não temos desculpa para a gente ficar passivo e apenas observando o que está acontecendo. O Senhor nos deu uma ferramenta poderosa e nós podemos, a cada instante, exercitar nosso espírito para alcançar as pessoas por meio da nossa oração. Deixa escapar da sua boca. Posso orar por você? Experimenta, irmãos. É o que nos salva. É o que salva as pessoas. E às vezes nós temos um conceito, né? Eu preciso dar um contexto primeiro, eu preciso explicar alguma coisa. Não. Só fala, posso orar por você? As pessoas se abrem. As pessoas se abrem, irmãos. Eu tenho vergonha. Esquece a vergonha. Essa pessoa me conhece, já fiz coisas com ela que ela não gostou. É uma excelente oportunidade para você dar um testemunho de como Deus está mudando a sua vida. Irmãos, nós não temos mais desculpas. O Senhor está voltando. E a cada semana que passa, estamos mais próximos da volta do Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades. O Senhor quer alcançar as pessoas. E as pessoas que o Senhor colocou na sua vida, Ele colocou na sua vida porque Ele conta contigo. Falta trabalhadores na seara. Às vezes a gente pode achar, tem muitos irmãos, mas sabe que a sua função na igreja, só você pode fazer, porque Deus te colocou na igreja de maneira muito especial. Então, se você não fizer a sua parte, essa parte não será feita. O Senhor sempre vai levantar outros, mas, irmãos, não vamos perder a oportunidade, porque a nossa porção, Deus nos deu de acordo com a vontade dEle. Tem algumas pessoas na sua família que só você pode alcançar. Tem algumas pessoas no seu trabalho que só você pode alcançar. O Senhor está dando essa oportunidade todos os dias para nós alcançarmos as pessoas por meio da oração, por meio da literatura. Vamos aproveitar as oportunidades. Na minha vida pessoal, eu já fui muito ajudado pela oração de tantos irmãos. Considera a sua vida, irmão. Quanta ajuda você já recebeu. Mas lembre daquele versículo, né? Ao que muito foi dado, muito lhe será exigido. O Senhor te deu as riquezas da palavra dele. O Senhor te deu a vida da igreja. O Senhor te deu a palavra dele. O Senhor te deu tantas experiências. Vamos também abrir a torneira para deixar o Senhor fluir através de nós. Tenho certeza, irmãos, que no seu coração tem pessoas que Deus colocou. Tem uma lista que Deus colocou no seu coração nessa noite, para que você possa cuidar dessas pessoas, para que você possa orar por elas. Então, que tal fazer uma oração individual agora diante do Senhor? Pede para o Senhor colocar no seu coração algumas pessoas que Ele quer alcançar. Eu gostaria que você orasse por essa pessoa agora e que você pedisse para o Senhor te dar uma oportunidade para que você possa entrar em contato com ela e orar por ela. Então, 1 minuto, né, pede para o Senhor esses nomes, ora por ela e nessa semana pede para o Senhor te dar uma oportunidade para orar com as pessoas. Irmãos, para finalizar a palavra dessa noite, nós também vimos sobre andar no Espírito. Andar no reino dos céus é andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Vamos abrir em Tiago 1, 13 a 15. Aqui fala, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, nós temos sempre duas grandes forças na nossa vida. A força do pecado, a lei do pecado e da morte,
mas também temos a lei do Espírito e da vida. E todos os dias nós somos tentados. Todos os dias essa cobiça, esse desejo de ter algo que não é nosso, vem nos tentar. Por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza pecaminosa. Uma vez que nós recebemos o Senhor, o nosso espírito foi ativado. Então, todos os dias, andar no espírito, nós escolhemos deixar de lado a nossa cobiça, escolhendo seguir o Senhor. Andar no espírito é uma escolha de nós colocarmos nossa mente no Senhor e no seu reino. Escolhemos não cedermos à tentação de sermos levados por nossa cobiça. Claro, tem vários aspectos em relação a andar no espírito, mas aqui eu estou sendo bem direto. Todos os dias, irmão, nós somos tentados com algo. Desejos, vontades. E a não ser que nós já estejamos praticamente prontos para ser arrebatados, a maioria dessas questões, né, pensamentos, desejos, não estão de acordo com a vontade do Senhor. Só que nós podemos nos deixar ser levados para essas coisas, ou nós escolhermos colocar nossa mente no Senhor, na palavra do Senhor. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A carne está cheia de coisas impuras. Nós sabemos, né, a natureza do pecado, mas quando nós colocamos nossa mente no Espírito, escolhemos o Senhor, nós temos os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Irmãos, para andarmos no Espírito, nós temos que fazer uma escolha de sabermos quem nós somos. Nós somos, hoje, filhos do Senhor. Nós não somos mais filhos deste mundo. Nós somos, hoje, chamados para nós sermos vencedores. Então, tem muito a ver com onde nós estamos colocando nossos pensamentos. No que você pensa o dia inteiro? Quais são as tuas prioridades? Quando vem algum sentimento, qual é a tua reação? Quando vem algum pensamento, qual é a tua reação? Irmãos, nós temos que orar. Senhor, eu quero sempre colocar a minha mente na tua palavra. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero ser alguém que escolhe sempre seguir o Senhor. E aí, todas as questões impuras, cobiça, pecado, nós podemos ter força para vencer isso, porque o Senhor nos capacita para vencer. A força não está de novo na nossa capacidade, a força está no Espírito, que habita dentro do nosso Espírito. Irmãos, o Senhor sabe o que é ser tentado. O Senhor foi tentado, mas ele foi vitorioso. A experiência que o Senhor teve na sua vida humana e na cruz foi uma experiência de vitória total. E nós temos esse poder dentro de nós. Só precisamos tomar a cruz e deixar o Senhor operar. Então, tomar a cruz e rejeitar esses pensamentos é nós colocarmos nossa mente no Espírito e falar, Senhor, renova minha mente, Senhor. E escolher. Isso envolve o quê? Também nosso corpo. Se a gente se depara com alguma tentação, por exemplo, na área sexual, não adianta ficar ali, fuja. Se nós estamos, por exemplo, cultivando mágoas, nós precisamos falar, Senhor, rejeita essas mágoas, eu quero perdoar o irmão, eu quero me voltar para o Espírito. É uma decisão que o Senhor nos capacita a fazer, irmãos. Então, não é apenas uma questão de conceito, mas é uma questão de prática, irmãos. Muitas vezes tem brigas de casal. Como andar no Espírito quando está brigando entre o casal? Primeiro, nós temos que ter o coração correto diante do Senhor. Quando nós somos iluminados, nós temos condição de ter compaixão da nossa esposa. Ou a esposa tem compaixão do marido. Em todas as situações, irmãos, o Senhor nos dá oportunidade para nós nos voltarmos a Ele. Vamos agarrar essas oportunidades, irmãos. Não querer algo que não esteja de acordo com o que o Senhor quer na nossa vida. E aí tem a ver com a submissão, tem a ver com a obediência, tem a ver com o governo celestial em nossa vida. Vamos limpar nosso coração. Dessa maneira nós podemos andar no reino dos céus. O reino dos céus pode parecer uma coisa muito elevada, né? Alguns anjos flutuando, não é isso, irmãos. É nós todos os dias
nos submetemos ao Senhor, deixar Ele trabalhar em nossa vida, para que o Senhor possa nos usar. Quem crê que o Senhor pode nos usar, diga amém. Quem crê que o Senhor quer e vai nos usar para abençoar as pessoas, diga amém. Quem crê que nós estamos sendo edificados para sermos uma igreja governada pelo reino dos céus, diga amém. Irmãos, tudo isso é possível de se viver, mas depende também da nossa atitude diante do Senhor. Então, vou finalizar a palavra dessa noite. Amanhã também vamos dar continuidade na chácara. Então, vamos ficar de pé, fazer uma oração para o Senhor nos abençoar. Irmãos, nessa noite o Senhor quer mudar a nossa vida. Graças ao Senhor por todas as experiências que nos conduziram até aqui, mas o Senhor quer nos dar uma nova experiência. O Senhor quer nos transformar para que nós realmente possamos andar no reino dos céus. E o Senhor quer edificar a sua igreja. E aqui em Uberaba, o Senhor quer nos trazer coletivamente para o centro da sua vontade, da sua obra. E o Senhor conta conosco. Então, ao orar, vamos nos despojar de tudo aquilo que ainda nos aflige, vamos nos esvaziar para que o Senhor possa realmente mudar a nossa vida. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra. Queremos ser esses que andam no reino dos céus, pobres em espírito. Senhor, queremos ser governados pelos céus, queremos ser sal da terra, luz do mundo. Senhor, queremos alcançar as pessoas, enche nosso coração de amor pelas pessoas, para que possamos conduzir elas ao Senhor, orando por elas, levando a palavra do Senhor a elas. Senhor, também nos ensina a deixar de lado todas as práticas que têm te ofendido, Senhor. Nos limpa de todo o pecado, nos ensina a escolhermos viver no Espírito. Não queremos ser mais tentados e fracassarmos ao cedermos às tentações. Queremos vencer a nossa cobiça. Queremos, Senhor, aprender a obedecer à tua palavra, Senhor. Queremos aprender a nos submeter ao Senhor. Nos revigora nessa noite, Senhor. Nessa noite eu peço a tua bênção especial para todos os irmãos que estão desanimados, todos os irmãos que estão com dificuldades, todos os irmãos que ainda estão com algo que está prendendo eles nessa terra. Eu quero, em teu nome, libertar esses irmãos nessa noite. Liberta cada um de nós, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, queremos te servir como igreja, cheio de amor, cheio de encargo. Senhor, queremos ser um também com a tua obra. Obrigado, Senhor. Senhor, nessa noite, ao voltar para casa, continue trabalhando em nosso coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Agora, você vai orar pelo irmão do seu lado, tá? Só que antes, fala para o irmão do seu lado um pedido específico que você queira que ele ore. Vamos praticar, eu posso orar por você agora. Uma coisa só para ter foco, né? Depois, se quiserem continuar orando por mais coisas, podem. Mas vamos orar um pelos outros para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amém.